Olá, hoje, quinta-feira, é dia de conversar no Sem Edição com Marco Antônio Villa. Tudo bem, Villa? Tudo ótimo, tudo ótimo. Temos assunto hoje, temos assuntos. Eu queria começar a conversa, Villa, te perguntando ao historiador sobre tudo, porque esses documentos serão analisados. Claro. Né? São documentos históricos. A carta do Michel Temer. Sim. Eu achei, num primeiro momento, que ele estava se apresentando formalmente até como pretendente ao cargo. O que me confundiu foi a explicação que ele deu, dizendo, me pareceu sincero. Sim. Não, foi uma carta pessoal, não era para ser divulgado, é um absurdo e tal, tanto que eu não tratei de economia. Queria que você analisasse a carta do Temer e dissesse o que ela representou, do teu ponto de vista. Sim, Augusto. Olha, lembra que quando nós conversamos semana passada dizendo que seria o dezembro mais quente da história do Brasil, né? Você acertou na mosca, acertou na mosca. Haja quentura, né? Tem sido, né? Só 10 dias, né? Só 10 dias. Agora, é interessante ver que a carta, quando ela é divulgada, você fica em dúvida. Tem 3 versões, uma que teria sido divulgada pelo Palácio do Planalto, outra pelo PMDB anti-Temer e outra pelo PMDB Temer, né? Bem, a gente teria de escolher para saber quem é que... Estamos vendo aí até com a citação parcial da as palavras... Começa em latim. Latim, claro. Bem Brasil. Melhor, né? Se fosse o Lula, era uma citação de futebol. Do Temer, ao menos, tem uma citação Aliás, latina. o Lula continua sem entender o que está escrito ali. A Dilma também. Agora, eu acho que a questão do Temer... É curioso o papel das cartas na história do Brasil. Tem várias. Tem a discussão das cartas falsas do Arthur Bernardes, de 1922, que vai dar origem, inclusive, à rebelião dos 18 do Forte, no 5 de julho de 1922 e tal. Outras que vão aparecendo, a famosa, acho que a mais famosa Carta Testamento, né, de 1954, de Getúlio Vargas, escrita pelo Maciel Filho, com ideias do Getúlio, mas o redator sendo o Maciel Filho. Mas essa carta, o curioso é o seguinte, ela combina uma crítica política, mas questões da esfera quase que pessoal, privada, tal, né? Primeiro, de uma relação de confiança, que aí, segundo ele, ela nunca teve com ele nem com o PMDB. Ele termina até dizendo isso, né? Que isso é hoje e vai ser amanhã. O PT não confia em ninguém. Não confia em ninguém. Não faz alianças. Ele estabelece relações em que ele manda, o outro obedece. Sim, e ele diz assim, lamento, mas essa é a minha convicção. Foi como ele termina tal. Isso até eu tem um ponto de interrogação para entender o encontro que ele teve ontem de 50 minutos com a presidente e tal, porque é uma desconexão entre a carta e o encontro e a fala, apesar de muito breve, que ele fez ao sair do encontro com a presidente e tal. Agora, na carta ele lista problemas de uma série de nomeações, etc., de pessoas próximas a ele, né, como Moreira Franco, Edinho Araújo, etc., e diz que sempre foi um vício decorativo, que nunca foi ouvido para absolutamente nada no primeiro mandato. Que torna estranha a candidatura à reeleição. Sim, claro, é verdade. Se ele foi decorativo, porque ele... E a questão do PMDB, ele lembra que a candidatura dele ao segundo mandato, junto com Dilma, foi uma votação extremamente difícil, tal, né, no interior da própria convenção do PMDB. Agora, aquilo tudo é um sinal claro de afastamento, tanto que a consequência foi, de um lado, a questão da formação da comissão especial, com a vitória da Chapa 2, a derrota da Chapa 1, portanto, a derrota do Palácio Planalto, e, principalmente, a mudança na liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, com a queda do Pitiani, subindo outro, o Leonardo Quintão, de Minas Gerais e tal, né? Que é do grupo do Temer. Que é do grupo, ou seja, foi uma derrota. Então, a impressão também que dá que a carta, se ela tem um efeito externo, tem um efeito interno também. Ou seja, para o controle do partido, para pôr ordem na casa. Ou seja, quem manda não é o Pezão, né? Quem manda não é o Pitiani pai, mas quem manda é o Temer, que é o presidente, junto com o grupo que o sustenta tal. E com o pé, não só na Câmara, mas com o pé no Senado. E você citou um trecho que também torna mais estranho o encontro dos dois. Sim. Ele diz: a senhora nunca confiou, não confia e jamais confiará. Sim, perfeito. Se não confiará, o que adianta conversar? Eu achei que não haveria um encontro por isso. Eu também. Para quê? Então, qual o Temer que nós acreditamos? O de segunda-feira, o do dia 7 ou o Temer da quarta, do dia 9? Né? Porque realmente não há uma conexão entre uma coisa e outra tal. Na verdade, está uma política do morde a sopra, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Né? O território que nós somos é um território de incerteza. A princípio, veja, a
questão do recesso, toda a polêmica do recesso, a ideia de que, dizendo assim, não, o governo quer, eu dizia o contrário, eu dizia que o governo não quer o fim do recesso, e as pessoas dizem, não, o governo quer justamente o que não tenha recesso, porque agora ele tem condições de rapidamente impedir o impeachment. Eu insistia dizendo o contrário, que o governo era frágil. 272 a 199 foi a votação, numa simples eleição para membros da comissão especial. Já estamos falando da formação da comissão especial, sem entrar na eleição do presidente, relator dos seus trabalhos, etc. tal. Só na formação. Lembrar que em 1992, quando teve essa votação inicial, a comissão era quase que meio Collor e meio oposição, no início. Né? Depois foi 32 a 1. Há uma tendência claramente favorável ao impeachment. Tal. Ou seja, então, quem hoje está querendo recesso constitucional é justamente o governo. Ou seja, o que o governo disse na sexta-feira da semana passada, já não diz nessa semana. Por quê? Porque era um blefe que o governo estava dizendo assim, não, o governo não quer o recesso, se o governo não quer uma coisa, a gente tem que fazer o contrário. Isso parece uma brincadeira de criança. Você continua achando que quanto mais cedo, melhor? Mais cedo, melhor, porque você tem as 10 sessões, mais 5, né? Portanto, teria 15 sessões, tal, da comissão especial. Esse é o momento. O grande problema da oposição foi nunca ver qual era o momento que o cavalo passava selado e você tem de pular nele. Em final de 2005, no auge do mensalão, aquele era o momento. Nós não teríamos o Lula no segundo governo, todo o Lula, o cara, e muito menos teríamos Dilma, se naquele momento histórico a oposição tinha não só colocado ele contra as cordas, mas teria o nocauteado. Você acha que esse é o momento? Esse é o momento. O cavalo está passando aí. Está passando 10 anos depois. 10 anos, olha que significa historicamente 10 anos. 10 anos depois o cavalo... Esse é o momento. O governo está absolutamente enfraquecido. O criador está na Europa. Está na Europa, o criador, saiu aqui do Brasil, ela isolada, né? O partido rachado, né? A Operação Lava Jato, Delcídio do Amaral, aceitando a delação premiada, Cerveró idem, ou seja, vai ter um bombardeio sobre Lula, sobre o Palácio do Planalto, enorme agora. Quer dizer, então esse é o momento de você continuar a aprofundar e colocar que a saída, e aí historicamente a gente muitas vezes não escolhe as alternativas, a gente vê aquela que é mais viável politicamente. E o que é viável hoje é Michel Temer. Não é a possibilidade, o ideal seria... Vamos deixar claro, qualquer coisa é melhor que a Dilma. Qualquer coisa, porque entrando no Michel Temer você teria a possibilidade no governo neonacional. O ideal seria, claro, convocar novas eleições, esperar o TSE, mas isso é abrir o maior... A situação do ano que vem, a situação é tão grave econômica, é tão grave, né? E nós estamos vendo os dados da indústria, do comércio, a dívida pública, a inflação. Você reparou que a cada conversa entre nós a situação piora muito. Muito. Então está piorando a cada semana. E a velocidade da crise econômica é mais rápida do que da crise política. Inflação oficial. Acima de 10, desemprego chegando, isso passando, tudo. Então, as projeções é uma recessão de menos 3 e pouco. Então, queda no grau de investimento. Então, você tem um quadro. Petrobras caiu pela terceira vez. E vai tomar uma pancada também nos Estados Unidos, a Petrobras. Isso, numa situação dessa, quanto mais rápido a gente se livrar do projeto criminoso de poder, ou seja, se livrar do Partido dos Trabalhadores, se livrar de Dilma, é fundamental para o país. E mostra fraqueza. Ou seja, numa votação... Eu, a princípio, quando eu li, começou o dia, eu falei, eles vão perder. Mas, de 272 a 199, numa votação simples, né? Ou seja, mostra que as condições para o impeachment estão colocadas. Agora, cabe, no caso do parlamento, que é o papel da oposição. A oposição faz muito pouco para agravar, porque o agravamento da crise é que abre possibilidade para a sua solução. Nunca aparece um oposicionista que seja protagonista. Protagonista, isso. Da gente falar, um senador ou um deputado, falar assim, ele é o protagonista. Foi ele que colocou tal questão, né? Ou ele que falou isso, ele que articulou. Não, as coisas vão acontecendo na crise política num ritmo muito menos intenso do que da crise econômica, por exemplo. E muito mais por erros do PT, erros cada vez mais graves do projeto criminoso do poder, do que por qualidade da ação oposicionista. Agora, que é muito Vila, nesta semana também nesses dias, também teve um papel, desempenhou um papel muito importante, não estou dizendo se para o bem ou para o mal. Em duas frentes, o Eduardo Cunha. Sim. Numa ele tratou do impeachment, na outra ele tratou dos seus problemas do Conselho de Ética. Queria que você analisasse isso e esse passo
no caminho, espaço dado pelo Congresso, em direção ao quadro cinzento, sim, que agora é resolver problemas no braço. Que o Conselho de Ética não tem ética, né? Nós temos até umas cenas do Congresso tá de pugilato, MMA. Olha lá. Olha lá. Como se falava foram as vias de fato. As vias de fato. E aí toda Vossa Excelência é segura, Vossa Excelência pra cá, olha lá. Aí precisa de 1, 2, 3. Cenas de pugilato. Olha lá. É isso aí. Essa é a Câmara dos Deputados. E se repete, já na votação da comissão especial, teve aquelas cenas de briga nas urnas, destruição de urnas, feita pelos fascistas do Partido Trabalhadores, que só faltavam usar as camisas pretas dos partidários de Benito Mussolini. O que eles fizeram dentro do Congresso eu nunca vi. Você entrar nas cabines, destruir as urnas, quer dizer, que era o laptop que dava acesso à votação, impediu o acesso dos votantes. Liderados pelo comandante Cibá Machado. Cibá Machado, grande, figura impoluta, tal. Quer dizer, era um negócio tão grave que eu nunca... Então esse é mais um complicador da crise, porque em 92 a crise era relativamente simples, a crise política. Era um personagem, o presidente da República de então, Fernando Collor, e uma participação massiva da sociedade civil, seus representantes no parlamento, um isolamento do presidente, etc. Tal. Agora, uma Câmara que tinha lideranças mais respeitadas. Inclusive foi citado Ulisses Guimarães pelo José, esse José Guimarães, esse irmão o padrinho do criador da cueca cofre. Da cueca cofre, o famoso tal, que falando, você tinha lideranças no parlamento que não tem agora. Então a situação de crise, porque você tem toda essa crise política que nós estamos falando anteriormente, mas a crise do Palácio do Planalto, mas a crise do Legislativo, nós estamos só na Câmara, sem entrar na questão do Senado. E aí envolve o presidente da Câmara, porque toda essa briga é por causa da questão de abrir o processo e de mudar o relator, Fausto Pinato, que era o relator, retirar o Fausto Pinato da relatoria, ele teria sido até ameaçado de morte, segundo ele declarou, né? E agora puseram um novo relator, que também vai fazer um relatório favorável à abertura do processo, e o temor justamente dos partidários da Cunha é que o processo tem andamento, se aprove no plenário da Comissão de Ética um parecer favorável aí à cassação, e isso vá ao plenário da Câmara dos Deputados tal, e que não dê tempo para antes ele renunciar à presidência da Câmara para tentar garantir o mandato. Fazer em 2015 o que o Renan Calheiros fez no Senado em 2007. Seria tentar trocar uma coisa, eu deixo a presidência, mas garanto o meu mandato tal. Então a estratégia também do Eduardo Cunha é empurrar porque ele joga com o recesso parlamentar, né? O recesso constitucional. Ele é um complicador, né? Enorme complicador. Enorme, porque muitas vezes o PT vendeu, e agora já não está conseguindo com tanta eficácia isso, mas vendeu a ideia de que era uma disputa Cunha-Dilma, né? Dilma com receio do impeachment, e o Cunha querendo garantir seu mandato. Não, a questão são os crimes cometidos pela Dilma. Pela Dilma, de responsabilidade, ao contrário do que ela imagina, que ela acha, eu não tenho conta na Suíça, eu não roubei e tal, não, a conversa não é por aí e tal. E ela não é acusada disso. Não é disso, porque isso seria no campo da ação penal, que você faz direto, segundo dispõe a Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, não é crime de responsabilidade. Portanto, ela não conhece nem com o seu bem, ela e os juristas. Aliás, queria que você comentasse a decisão do Fachin, né? Olha, do ministro Fachin. O nosso amigo Fachin é incrível. É bom lembrar que em 2010, a gente sempre tem de recordar, né? 2010 ele fez campanha para presidente Dilma, ele tem vídeos e números, foram mostrados até aqui. Sim, né? Discursos eloquentes que ele explicitou o apoio à então candidata em 2010, Dilma Rousseff e tal. Aí, o curioso é que ele chegou agora, recebeu a liminar e o plenário vai apreciar na próxima quarta-feira e tal. A questão da votação do voto secreto para a comissão especial. Isso está claro, eu estava lendo o regimento da Câmara dos Deputados e o escrutínio é secreto sim. Quando você vai eleger mesa, etc. tal. E no caso de uma comissão como a comissão especial, o escrutínio é secreto. Não há qualquer violação em relação a isso do regimento. E há alguma legislação que trate de formação de chapas? Mas segue estritamente o que estava no regimento. Agora, o estranho é que o Fachin entusiasmado, acho que o protagonismo, ou querendo pagar conta, eu vou saber lá porque olha, em qualquer país,
o Fachin não seria ministro de uma Suprema Corte. Né? Alguém que faz campanha por uma candidata que é a presidente da República e ele chega com a maior tranquilidade, além das barbaridades que ele falou, um verdadeiro absurdo. Aí ele aproveitou a ocasião e quer fazer um rito para o impeachment. Mas espera um pouco, como que, se nós sequer houve a constituição da Comissão Especial, ela não tem os 65... Isso não é das atribuições não cabe, não cabe. O Supremo tem que julgar a Constituição, claro, se é constitucional ou não. Nós não temos a Comissão, são 65 titulares, 65 suplentes. Não temos o presidente, não temos o relator, não tivemos nenhuma sessão. Como ele pode querer discutir o rito do regimento, do impeachment? É um absurdo. Aí eu fui olhar 92, falei, vamos ver o que aconteceu em 92, porque eu finalmente estou só escrevendo agora a apresentação do livro sobre a presidência Fernando Collor, que sai no final de março pela Record. Finalmente, né? Aí eu estava mexendo nos documentos, olhando o Senado, quem presidiu o Senado era Mauro Benevides, presidente supremo Sidney Sanches, e eu tive com o Sidney Sanches questão de 2 semanas atrás e tal. Aí olhando todos aqueles documentos, eu falei, mas como é que, de onde esse senhor está falando que... Há um rito que foi apresentado, porque é o seguinte, é sempre importante destacar, há uma denúncia. A denúncia passa pela comissão especial, tem um presidente e um relator, aprova-se um relatório, vai ao plenário. Se o plenário tem, o governo precisa de 171 votos, né, para impedir o impeachment, que é 1/3 tal. Vamos dizer que o governo não tenha, aí... É aberto um processo de impeachment no Senado, porque o Senado faz o processo e o julgamento, que é diferente da Constituição de 88, que é a Constituição de 46. Então, faz o julgamento. Nesse momento, o presidente, no caso foi o Ibsen Pinheiro, agora seria, não sei se lá ainda vai ser o Eduardo Cunha e tal, comunica ao presidente do Senado a decisão de abrir o processo, é recebida pelo Senado, que vai ver se a documentação segue o disposto constitucional. Ao receber, o presidente do Senado vai abrir o processo. Ao abrir o processo e criar uma comissão também especial no Senado... Renan Calheiros. Renan Calheiros. Olha como as coisas são diferentes. Antes era Ibsen Pinheiro, Mauro Benevides. Aí, em 1992, aí ele tem de comunicar a presidente da República, ela vai ser afastada por até 180 dias. Ela é afastada e comunicar ao vice-presidente que tem de assumir o cargo nessa interinidade, né? E aí o processo começa no Senado, que tem o prazo, quando fala, é irrevogável, é 180. Se passar de 180, a presidente volta ao cargo, mas o processo continua. No caso de Fernando Collor, foi 3 meses, foi metade desse tempo e tal. E aí você nomeia a comissão especial e segue todo o trâmite e tal. É isso que funciona. Tem as testemunhas, então o Senado processa e julga. E quem é o presidente daqui? É o presidente do STF. Quer dizer, não precisa do Fachin para se resolver nada. Nada. E esse rito foi criado pelo Sidney Sanches, com auxílio do Celso de Mello, segundo ele me disse, em 1992, e apresentado à mesa diretora. A mesa diretora do Senado aprovou por unanimidade o rito. Então já há uma jurisprudência. Então nós temos a Constituição, temos a Lei 1079, e aí todo mundo sabe, só o PCdoB que não, que a Lei 1079, ela foi feita para regular o impeachment da Constituição de 1946. Mas todos consideram, inclusive o Supremo, que a lei foi recebida pela Constituição de 1988, que até hoje não foi feita uma lei para regulamentar o impeachment da Constituição de 1988. Esse é um problema. Mas que não PCdoB, que por ser comunista... Sim. Não tem o menor respeito pelo Estado Democrático de Direito. Que para o PCdoB capitalista e burguês. É isso então, aí. E que tem de ser destruído para a Revolução Socialista. Exatamente. Até chegarmos no comunismo e tal. Bem, mas o PCdoB entrou lá no STF e tal, fez todo esse barulho. Só que a grande questão, que a aparente contradição entre a Lei 1079 e a Constituição não existe, porque a intervenção do Supremo, consagrada, é que onde há algum tipo de conflito entre a Lei 1079 e a Constituição, predomina a Constituição pela hierarquia das leis. A Constituição está acima de qualquer lei. Portanto, nesse ponto, não há qualquer divergência. Então, nós temos o rito, temos as interpretações, temos a jurisprudência. O que o Fachin está querendo fazer e é muito estranho, é criar um complicador e impor uma espécie, outra vez, da judicialização da política, impor à Câmara um rito, ao Senado um rito, quando já a lei
já a Constituição e os regimentos das duas casas deram em 92 conta dessa questão e deram também agora em 2015. Portanto, isso não é problema. Agora, Vila, nós falamos que o Cunha já se tornou um complicador, sobretudo pelo que ele anda fazendo no Conselho de Ética. Que é uma vergonha. Isso você imagina o mundo inteiro assistindo, porque essas cenas correm o mundo. Eu há pouco tempo entrevistei o Marco Aurélio Mello, que defende a renúncia, não acredita nisso, mas ele defende a renúncia da Dilma e do Cunha. E aí alguém perguntou, que participava da entrevista do Roda Viva, mas aí o Cunha pode assumir a presidência, a Dilma? Ele falou, não, porque haverá um novo presidente da Câmara. Não era hora de a oposição estar articulando a eleição de um nome menos intragável para suceder o Eduardo Cunha? Ou será que a oposição está esperando o Eduardo Cunha ser preso? Porque será? Será? Porque a Operação Lava Jato está aí. Ou está esperando que o Supremo, por alguma provocação que seja feita, como se chama, né? Uma provocação ao STF, ele suspenda o Eduardo Cunha. Porque o que ele está fazendo, uma série de atos, é em benefício próprio. Isso pode, isso viola claramente o regimento e viola a própria Constituição. Então, e a oposição não sabe o que fazer. Ela fica paralisada. Ela não tem quadros que têm experiência política e que têm uma experiência de combatividade, de direção e de ousadia histórica, porque em certos momentos históricos você não sabe o que vai ocorrer depois. A impressão que dá que a oposição, ela quer construir uma história que nós já vamos saber o que vai ocorrer daqui 2, 3 anos. A gente não sabe o que vai ocorrer amanhã. Na história é assim, absolutamente surpreendente. Agora, quem faz história é os que têm ousadia, né? E a grande questão é que a oposição não consegue ter ousadia. E em relação a Eduardo Cunha, ela poderia eliminar o motivo de desgaste, até da discussão do impeachment, com o argumento sempre é o seguinte, falam da Dilma, esquece o Cunha. Não! Tem de acertar os dois, né, de forma distinta. Um é por crime de responsabilidade e o outro não pode continuar por razões éticas à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Agora, você não vê essa iniciativa tomada por parte dos deputados. E é tão bagunçada a oposição que eu não entendi o senador Álvaro Dias, do PSDB Paraná, ter entrado com um pedindo impeachment do Michel Temer, caminhando para isso, dizendo que ele também tem responsabilidade nas pedaladas. O Álvaro Dias esqueceu de uma questão básica. Álvaro Dias, o maior cabo eleitoral do Fachin. Do Fachin, bem lembrado, muito bem lembrado. Ou seja, ele tem de saber se quando se assume uma interinidade é um trâmite normal administrativo. Você fica 2, 3, 4 dias, porque no Brasil tem uma coisa absurda e é importante a gente lembrar rapidamente. É o único país importante presidencialista, que o presidente viaja ao exterior e o vice assume. Aí você tem 2 presidentes. Tem 2. Então você tem um duplo poder. Um que está assinando tratados, acordos, etc. lá fora, e um outro que despacha aqui. Isso não existe. Despachando coisas decididas por quem está lá fora. Por quem está lá fora. Isso não está na Constituição. Não há um artigo, um parágrafo, nada na Constituição sobre isso. Não há lei, não há norma, não há decreto, não há nada. Inventou-se uma tradição e aí cria-se o vice muitas vezes não pode assumir, deixa o presidente da Câmara, que muitas vezes não pode assumir, o presidente do STF, como já chegou a ocorrer, assume nessas interinidades, para tirar foto, chamar a família, etc. tal, ou episódios como o do País de Andrade, no Ceará, em Mombasa. Funda a República de Mombasa, que foi uma coisa... 2 aviões lotados. 2 aviões, que foi uma coisa grotesca. Não dava para descer no aeroporto de Mombasa. Nunca vi os 2 aviões. Agora, então, a questão do Temer é o trâmite administrativo que o Álvaro Dias está fazendo, e aí, com todo respeito ao senador Álvaro Dias, é uma enorme bobagem. E é engraçado, como nós estamos vivendo um momento complexo, as bobagens que aparecem, essa do Álvaro Dias, os outros dizendo coisas absurdas de impeachment, né? Dizendo que cabe ter 2 votações na Câmara e no Senado para ver se abre o processo. Não. A votação, ela se desenvolve, a de aceitação da denúncia na Câmara, e o processo e o julgamento no Senado, está claro. Em 92, isso foi colocado em prática, o disposto constitucional, né? Vila, nós estamos nos minutos finais aí do nosso programa. Eu queria que você tratasse das manifestações do dia 13. Elas serão muito importantes. Sim, né? Claro. Tem que mostrar e tem que traduzir a vontade do povo, da imensa maioria dos brasileiros. As palavras de ordem não deveriam ser fora Dilma e fora Cunha? Eu acho que vai estar... Queria que você analisasse isso. Eu acho, Augusto, que vai ter muito desse fora Cunha, viu? Porque a história está se movimentando, nós já dissemos aqui, muito rapidamente nesse mês, especialmente nesse mês de dezembro e tal. E as coisas vão ocorrendo de forma muito rápida. Veja que e as construções de análise, ela duram um dia.
o governo dizia que não queria recesso, queria votar tudo rapidamente para encerrar logo essa história de impeachment. Depois da pancada, da derrota, 272 a 199, perdendo na formação da comissão especial, a chapa 1 perdendo a chapa 2, o governo já mudou de ideia e agora quer o recesso constitucional, só reabriu o Congresso a 1º de fevereiro. E eu estava dizendo que, ao contrário, era blefe, o governo queria o recesso, essa história que ele não queria era conversa, porque esse é o momento, o governo está mais frágil e tal, então nós temos de aprofundar. E o dia 13 joga um papel, às 13 horas, para tirar o 13 do poder, né? Joga um papel fundamental às ruas, que é para jogar na lata de lixo da história o projeto criminoso do poder. É esse o momento. Se nós conseguirmos ter um esquenta daquele, um belo esquenta, bem quente, né? Nas capitais, nas principais cidades do Brasil, do interior, e olha, não precisa ter nada semelhante a março, abril, tal, porque o PT, quando tenta fazer manifestação em defesa do governo, vai tentar fazer, inclusive, essa semana, e na semana posterior, tal, são manifestações fadadas geralmente ao fracasso, reúne 5, 10 mil pessoas, nada mais que... de vilarejo. De vilarejo, tal, e aí todos pagos, aqueles militantes pagos R$50, sanduíche, refrigerante, etc, tal, MT, não sei o quê, todos aqueles braços do Estado. O dia 13, não, é a sociedade civil que se auto-organiza distante do Estado e que se manifesta de forma clara dizendo, fora Dilma, e aí tem de acrescentar, fora Cunha. Os dois representam o que o Brasil não quer. O Brasil ético, o Brasil republicano, quer construir, e essa é a nossa oportunidade histórica, que em 92 nós podemos ter avançado mais. Temos de tirar o presidente da República, agora é um complicador. Temos de tirar também o presidente da Câmara dos Deputados. Mas a Operação Lava Jato continua. Nós não podemos, em hipótese alguma, dar uma parada e falar, vamos anistiar, vamos deixar de lado os problemas acontecidos, etc. Tal. Esse é o momento da gente realmente refundar a República. As condições estão colocadas. Agora, as ruas é que vão empurrar a oposição mais uma vez. A oposição só caminha no parlamento empurrada pelas ruas. Nós só tivemos essas vitórias recentes no parlamento porque as ruas mostraram que querem o fim desse governo, desse projeto criminoso. Ou seja, é a pressão das ruas. Por isso que esse esquenta, que vai ser a primeira. Certamente teremos outras manifestações nessa conjuntura, né, contra o governo, apontando o impeachment de Dilma e a retirada de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Maravilha. Vila, muito obrigado por esta conversa. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Verdade. Termina aqui mais um Sem Edição com Marco Antônio Vila.